Olá a todos, estamos aqui hoje para uma live para o lançamento da nossa campanha do vestibular de medicina aqui do Centro Universitário Campo Real. Como é de costume, sempre 2 vezes por ano a gente está aqui para falar um pouco sobre o nosso curso, para que os nossos pretendentes a vagas, né, nossos futuros calouros, fiquem sabendo um pouquinho mais, né, sobre como funciona o nosso curso aqui na Campo Real, né, para que vocês já fiquem conhecendo, né, quais as metodologias que a gente utiliza, de que forma a gente vai dando seguimento ao curso, desde o início ali do primeiro período até o 8º período e depois o início do internato, né? Então, eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente destacar para quem está pensando em fazer a inscrição aí para ser nosso calouro de medicina aqui do Centro Universitário Campo Real é justamente como que o nosso curso se diferencia dos demais, né? Então, qual é aquele diferencial que a Campo Real oferece para os nossos alunos? E o principal diferencial são as metodologias de ensino nas quais o nosso projeto pedagógico é baseado, né? E que acaba por melhorar a formação do nosso egresso lá ao final. Então, o nosso curso ele é todo estruturado em metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que são aquelas metodologias que colocam o aluno no protagonismo da construção do seu conhecimento, né? E os professores estão aqui como facilitadores de aprendizagem em todos os momentos, né, que os alunos precisam para que a gente possa apoiar essa construção do conhecimento. E aí, às vezes, muitas pessoas perguntam, mas então não tem aula? Claro que tem aula, né? E as aulas que a gente tem aqui, elas, em 90% de todos os momentos que a gente tem essas aulas, elas são aulas em pequenos grupos, em grupos que variam aí mais ou menos em torno de 11, 12, até no máximo 15 alunos, né? E esse pequeno grupo de alunos sempre está tutorado por um professor, desde o começo do curso até lá o 8º período, quando, após a sua conclusão, os alunos entram no internato, né? Então, quando a gente tem um pequeno grupo fazendo a facilitação da aprendizagem, né, por um professor, a gente consegue conhecer aluno por aluno, e isso facilita que a gente conheça a particularidade, a peculiaridade de cada aluno, e isso ajuda muito que a gente consiga apoiar o aluno na sua aprendizagem. Quando a gente tem no nosso currículo a maioria das aulas de forma tradicional, onde numa turma a gente acaba tendo 60, 70, 80, dependendo da instituição de ensino, às vezes até 100 alunos, sendo um professor, né, para todos esses alunos, a aula se torna totalmente expositiva. Então, o professor faz essa aula baseada em slides e muitas pessoas acabam assistindo aquela aula, mas às vezes saem com dúvidas, porque tem vergonha, receio de perguntar. Quando a gente desloca esse tipo de aprendizagem para aprendizagem baseada em pequenos grupos e metodologias ativas, isso facilita muito mais, porque o aluno consegue, logicamente, tirar suas dúvidas direto à hora que elas surgem, né, com os professores. E essas metodologias ativas, elas são também baseadas em casos clínicos. Por ora, casos clínicos simulados, por ora, casos clínicos reais, inclusive, que a gente traz para discussão com os alunos. Então, eu sempre digo para os nossos alunos que, assim, como que funciona a cabeça do médico? A cabeça do médico, ela funciona através de um mecanismo que a gente chama de raciocínio clínico. Então, a gente atende um paciente, esse paciente sempre traz um problema para a gente. A gente tem que identificar qual é esse problema, fazer o exame físico, identificar sinais, sintomas, né, que eventualmente esse paciente apresente, fazer uma hipótese diagnóstica e, através dessa hipótese diagnóstica, solicitar, quando necessário, exames complementares e fazer o seu tratamento. Aqui, no processamento dos casos motivadores que a gente usa na instituição, a gente não deixa de fazer a mesma coisa, né? Então, a gente traz um caso motivador, onde o aluno identifica um problema, discute esse problema com os professores, postula hipóteses para a solução desse problema e formula quais são os objetivos de aprendizagem que eles precisam para poder resolver esses problemas. E a gente faz isso hoje, numa semana, a gente chega a processar 4 casos motivadores com os alunos. Então, vocês multipliquem isso por todas as semanas que acontecem em 4 anos. Quantos casos motivadores a gente processa, né? Então, isso daí ajuda com que o aluno já saia preparado para fazer o seu raciocínio clínico, para ter proatividade com a equipe de saúde,
para conseguir conversar melhor, né, logicamente com o paciente e com toda a equipe de saúde e com os familiares. Então, esse é um dos diferenciais que a gente tem. Mas também temos o diferencial de um eixo formativo do nosso curso que a gente chama de habilidades médicas. Então, o nosso aluno do primeiro período, quando ele entra, uma das primeiras matérias, um dos primeiros módulos que ele tem é suporte básico de vida, que é um módulo praticamente totalmente baseado na prática real do que um socorrista deveria fazer. Eu sempre comento com os alunos, quando a gente faz o acolhimento dos calouros, que assim, tá todo mundo orgulhoso, passou no vestibular, começou aqui, coloca o seu jaleco com o símbolo da medicina, né? Sai ali na esquina e vamos supor que alguém desmaia ali na esquina. Eles vão olhar para quem? Para o aluno que está vestindo o jaleco escrito medicina, pensando que esse aluno já vai, logicamente, poder pelo menos prestar um primeiro socorro para esse paciente que eventualmente passou mal ali. E lógico que um aluno de primeiro período, ele entra cru, né? Então ele não tem ainda todas essas habilidades. Então o nosso aluno de primeiro período, ele já tem de cara suporte básico de vida. Então o suporte básico de vida já capacita esse nosso aluno para que pelo menos ele saiba como agir numa situação de emergência. Logicamente que ele não vai conseguir fazer o tratamento completo desse paciente, mas pelo menos ver dados vitais, saber se o paciente está consciente ou inconsciente, saber se o paciente tem pulso, se ele está numa parada cardiorrespiratória, se ele tiver numa parada ele já está apto, inclusive, a iniciar a reanimação cardíaca e pulmonar, né? Então, isso é muito importante e ao longo dos outros semestres, a gente sempre vai aumentando isso em complexidade, sendo que lá no último semestre antes do internato, no 8º semestre de aula, eles têm nas habilidades médicas, as habilidades em urgência e emergência, que é nada mais do que o suporte avançado de vida. E ao longo de todo o curso, ele vai tendo sempre na prática as habilidades de anamnese, de exame físico, habilidades básicas em cirurgia, o que vai acabar formando o perfil de competência do nosso aluno. Tá? E a gente só consegue fazer isso por conta da infraestrutura que o Centro Universitário Campo Real fornece para a gente, né? Então, hoje aqui nós estamos num laboratório que a gente chama de laboratório morfofuncional, que é um laboratório onde a gente usa em aulas práticas, em aulas teórico-práticas, onde a gente consegue trabalhar a histologia, a patologia, a anatomia e integrar todas essas matérias na discussão de casos clínicos, visando que os alunos consigam sair daqui com aquela competência esperada quando o professor planeja uma aula. Além disso, nós temos vários laboratórios de simulação, alguns laboratórios de simulação de baixa fidelidade e laboratórios com alta fidelidade de simulação. Então, nós temos aqui um boneco, né, que não deixa de ser um robô, né, que é o SimMan, que é um boneco onde a gente pode praticar vários atos médicos, desde drenagem de tórax, intubação orotraqueal. O boneco reage, inclusive, a estímulos, o boneco pode convulsionar. A gente tem medicamentos que a gente pode fazer no acesso venoso nesse boneco, justamente para que o aluno, na hora que ele chega no internato, lá na prática, para fazer o atendimento do paciente, ele já tenha passado por um ambiente de simulação, já tenha errado aqui na hora da simulação, para que na hora que ele esteja atendendo um paciente real, ele vai acertar, logicamente, porque ele já passou por um ambiente simulado. Então, esses são alguns, né, dos diferenciais que a gente tem. Temos que citar também a nossa Real Clean, que é a nossa clínica, onde a gente faz atendimento dos pacientes do Sistema Público de Saúde, né? A nossa clínica hoje atende várias especialidades, mas a gente tem um reforço muito grande no atendimento da pediatria, que a gente sabe que é uma área de carência aqui na nossa região, né? Então, nós temos a semana toda ambulatórios de pediatria geral e ambulatórios de especialidades pediátricas, e estamos ainda esse semestre de mudança da nossa sede da Real Clean, que fica na esquina aqui do bloco onde a gente tem o centro tecnológico, e vai mudar para um outro local novo, que é a Real Clean Nova, que fica ali na esquina
basicamente na frente da Igreja do Santa Cruz, que é um prédio de 4.000 metros quadrados. 2 andares já foram inaugurados, então lá já está funcionando a clínica de fisioterapia, psicologia, a odonto, a nutrição, e nós teremos um andar, praticamente 1.000 metros quadrados, reservado só para medicina, onde a gente vai ter em torno de 20 consultórios preparados para assistência e para o ensino, 2 salas de pequenas cirurgias, né, onde a gente vai conseguir praticar já com nossos alunos, antes deles chegarem no internato, pequenas cirurgias, para que a gente consiga, logicamente, que eles cheguem mais preparados no internato. E para quem eventualmente não sabe o que é o internato é o que a gente chama, nos outros cursos, de estágio curricular obrigatório, que na medicina convencionou se chamar de internato. É onde os alunos vão já fazer o estágio obrigatório dentro dos cenários de prática, logicamente sendo preceptados por preceptores da rede de serviços, né? Seja da rede de serviços SUS, como as UPAs, as unidades básicas de saúde, nos hospitais, né? No caso o Hospital São Vicente, que os nossos alunos fazem estágio hoje, e o internato nosso, ele é embasado justamente naquelas competências principais que um egresso do curso de medicina precisa. Uma delas são as competências em atenção primária à saúde, e a outra, as competências em atendimentos de urgência e emergência. Logicamente que também passam pelas especialidades básicas, cirurgia geral, clínica médica, ginecologia obstetrícia, saúde mental, a urgência e emergência dentro do hospital, que seria então a UTI, a clínica médica, né? Então, passam lá também, mas é importante que eles passem nas clínicas básicas especializadas, mas também na atenção primária e na urgência e emergência, que a gente sabe que é o principal emprego dos alunos que saem formados aí de um curso de medicina. Então, tudo isso mostra para vocês o diferencial aí do nosso curso. Nós já temos hoje a primeira turma formada, agora em janeiro de 2025 formamos a nossa segunda turma, e daqui a pouquinho nós vamos ter 2 egressas nossas da primeira turma, da T1, podendo conversar aqui com a gente, trazendo um pouquinho do que nós pudemos trazer de diferencial na formação delas. Muito obrigado. Quer ser um médico de excelência? Então inscreva-se no vestibular de Medicina da Campo Real. Provas em Guarapuava e Curitiba no dia 29 de setembro. Mas atenção, inscrições somente até 12 de agosto. Realize seu sonho com a gente. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês agora há pouco, né? Então a gente está com 2 egressas nossas aqui, a Ana Cláudia, a Maiara, né? Eu vou pedir rapidamente para elas se apresentarem, né? Se eu falar enganado, se me corrija, mas a Ana é daqui de Guarapuava mesmo, né? A Maiara é de longe, eu sei que ela é lá de cima, lá do Nordeste, eu não lembro agora, é Pernambuco, acertei, ainda não esqueci, né? Então eu vou pedir só para elas se apresentarem rapidamente, né? E compartilharem com todo mundo como foi, primeiro, assim, a experiência de participar da primeira turma, né? O que vocês acharam aí, como que está a vida de vocês hoje. Daí depois eu vou fazer algumas outras perguntas. Vou começar por ordem alfabética. Bom, por ordem alfabética, acho que é a Ana antes, de qualquer forma, né? Então vai lá. Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia. Como o Dr. Anderson já adiantou, eu sou daqui de Guarapuava mesmo. Então, quando a faculdade de medicina veio para Guarapuava, foi uma coisa muito boa para mim, porque possibilitou que eu realizasse esse curso. Então, foi uma oportunidade que eu tive de fazer medicina, a abertura do curso aqui na Campo Real. A gente teve, claro, dificuldades, desafios, por ser a primeira turma, era algo muito novo. A gente não sabia exatamente como ia ser, mas no final o resultado foi um resultado muito bom. Então, eu estou muito contente com a minha formação. Eu gostei muito da metodologia, então a metodologia ativa, a questão da gente ter as tutorias, as pequenas turmas. Então era algo que possibilitava que a gente tivesse, como também o Dr. Anderson já falou, um contato maior com os professores, um contato maior com o restante da turma, porque muitas vezes em outras turmas em que você não tem essa metodologia, você fica centrado no seu grupo e você acaba não conhecendo os outros alunos. Aqui a gente tinha contato com várias pessoas diferentes, de lugares diferentes, com pensamentos, experiências diferentes, e isso foi algo bem enriquecedor.
a formação também. E como a gente tinha os pequenos grupos, conhecia vários professores, a gente conseguiu formar, de certa forma, um vínculo. Então, até como a gente estava conversando antes, muitas vezes a gente se sentia em casa. Foi algo muito bom, assim, algo que eu acredito que a metodologia e que a faculdade, também por ser a primeira faculdade, acabou proporcionando para nós. Então, foi algo muito bom. Boa noite, gente. Meu nome é Maiara, eu sou de Pernambuco. Vim parar aqui nesse frio. Então, assim, como a Ana falou, para mim a faculdade, ela teve uma experiência absurda, assim. A metodologia realmente ela tem um diferencial muito grande. Assim, desde o primeiro ano a gente já é inserido no mercado de trabalho praticamente, né? A gente conhece os campos de estágio desde o começo. Então, isso é um diferencial muito grande que a gente percebe depois, quando a gente vai atuar, de fato. E, assim, concordando com a minha amiga, né, colega de trabalho hoje em dia, e colega de residência, o contato que a gente tem com os professores, ele também é um diferencial muito grande. Porque a gente realmente se sente em casa, a gente consegue de fato, se estiver passando por alguma dificuldade, alguma coisa, a gente tem um contato próximo. E isso ajuda demais, assim. Então, a experiência foi fantástica desde o começo. Isso que a Maiara estava falando, né, pessoal, também é um outro diferencial, né, do nosso curso, que os alunos do primeiro ano, além de tudo aquilo que eu falei da simulação, dos casos, né, eles já são inseridos diretamente no cenário real de prática, né, num eixo formativo do nosso curso, que os alunos chamam de eixo 1, né, mas que ele tem um nome que é o cuidado integral à pessoa, à família e à comunidade, né. Então, desde o primeiro ano, eles já começam a ir nos cenários reais de prática do município, e isso, lógico, aproxima o nosso aluno do cuidado, né? Então, devolvendo aqui para a Ana, né, uma pergunta. Ana, como foi assim, você já falou, lógico, bastante da tua formação, mas pensando assim na prática, nesse contato com o paciente, desde lá do primeiro período no eixo 1, depois no internato, o que você podia compartilhar com os nossos futuros calouros? Esse contato, sim, desde o primeiro momento, eu acredito que foi essencial. Tá? Então, é normal. No começo, você está do outro lado da mesa, você não sabe direito como abordar, como realizar as perguntas, como fazer uma anamnese. Você pode até ter lido na prática, mas na teoria, mas quando você está lá na prática é totalmente diferente. Então, ter desde o primeiro ano esse contato prepara você ao longo do tempo para quando você chegar no internato, quando você chegar em um momento que você precisa ter uma presença mais ativa, que você realmente tem um papel maior, você já conhece, você já sabe mais o que fazer, você já não tem mais a mesma dificuldade. Tá? E isso ajuda também, com essa prática, quando chegar no internato, por exemplo, você conseguir focar mais em outras coisas. Então, você já sabe como conversar com o paciente, você já está acostumado a fazer esse tipo de pergunta, você já tem esse conhecimento e você consegue focar em outras coisas um pouco mais específicas. Então, você já tem, um pouco mais fluido, é mais fácil de fazer. E ter esse contato desde o primeiro ano facilita demais. Então, foi algo muito bom. E para você, Maiara, como que foi essa experiência de já estar entrando em contato, né, com os cenários de prática desde o começo? O que isso fez a diferença para a tua formação? E agora, olhando para trás, né, quando você, lógico, está na residência, daqui a pouco eu já vou perguntar sobre isso para vocês, mas agora você estando já no mercado de trabalho, atuando como médica, o que isso ajudou a construir a tua personalidade profissional? Então, esse contato, desde o começo, ele é fundamental, porque ele realmente nos prepara muito, muito mais. Quando a gente chega lá, a gente não está perdido. A gente já sabe o que vai esperar pela frente, a gente já tem muita noção do que a gente vai encontrar, né, de dificuldades, tudo. E eu acho que um dos diferenciais também muito grande é o fato que nos prepara de verdade para o convívio com a equipe. Então, a gente está desde sempre lá nas UBS, nos cenários de urgência e emergência, no hospital. E quando a gente dá de cara que vai trabalhar, a gente tem uma equipe multi para a gente se relacionar o dia inteiro. Então, esse contato facilita muito e deixa a gente bem mais preparado para lidar com tudo isso.
Eu acho que uma das coisas que é importante também comentar aqui com quem está pensando, né, em fazer o curso de medicina, logicamente aqui no Centro Universitário Campo Real, mas estendendo para todos os outros locais onde tem curso de medicina. Muito se fala hoje, né, que aumentou muito as vagas do curso de medicina, que daqui a alguns anos o mercado de trabalho vai estar saturado, né, e tudo isso, mas eu acho assim, o mercado de trabalho sempre está saturado para maus profissionais. Para profissionais bem formados, para profissionais bem preparados, o mercado de trabalho sempre vai ter o seu local. Então, assim, por isso é importante que as pessoas invistam numa boa formação. E quando a gente fala em investir numa boa formação, eu não estou falando simplesmente em investir dinheiro, é investir tempo na sua formação. Essa semana, no início da semana, a gente teve o acolhimento dos novos calouros, né? E eu até falei para os novos calouros assim, que o curso que a pessoa está fazendo, seja medicina, seja qualquer outro curso, os professores, o projeto pedagógico do curso, a instituição, ela dá um caminho para que o aluno se transforme desde o dia que ele entra e que ao final do curso ele tenha aquele perfil do egresso esperado. Só que como qualquer caminho, quem faz essa caminhada é a gente que caminha. Então o curso, ele operacionaliza um monte de oportunidades para que a pessoa, ao final do curso, saia bem preparada. Mas se a pessoa não aproveita aquelas oportunidades, ele pode estar fazendo o curso na faculdade mais bem avaliada do mundo, que ele não vai sair um bom profissional. Então, isso é muito importante. E em relação a isso, a gente sabe, né, que dentro da formação médica, após os 6 anos da graduação, o que se espera de um egresso é que ele saia com as competências básicas para um médico generalista. Mas a gente sabe que a residência médica é muito importante para que a gente consiga, logicamente, aprimorar essas competências e, eventualmente, direcionar para áreas de atuação onde a gente sinta mais confiança ou tenha mais gosto, né? E as nossas 2 egressas, elas passaram, né, em residências. Então, começando com a Ana, eu queria que a Ana comentasse com todo mundo como que foi essa experiência de fazer a prova de residência, de ser aprovada, e como que está sendo agora a tua vida enquanto residente. Então, eu e a Mayara, nós nos formamos juntas e foi muito bom que a gente conseguiu entrar junto também na residência de clínica médica. Então, a gente faz aqui em Guarapuava. A experiência de estudar para uma residência é uma experiência que ela é bem intensa. Então, assim, é uma tensão muito grande, é uma prova que é bem concorrida, é algo que a gente sonha muito também. É uma das coisas que também eu acredito que o modelo do nosso curso ajudou foi na questão de estudar. Então, desde o começo, com as tutorias, a gente aprende a estudar. A gente não só ouve aulas, a gente vai atrás, tem que ler os livros, tem que buscar o conhecimento. Isso eu acredito que ajudou também quando fui começar a estudar para a residência mesmo, ajudou ter esse cronograma, focar, eu saber estudar, eu saber procurar os conteúdos, foi algo bom. Eu acredito que a faculdade, ela deu todos os meios para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir entrar na residência que foi tão sonhada, e também ela deu um arcabouço muito bom para a gente seguir com a nossa prática. Então, hoje, na residência, a gente consegue voltar a pegar vários conhecimentos que a gente aprendeu, a gente consegue evocar esses conhecimentos, a gente consegue colocar tudo isso em prática. Também ajuda bastante. Até nessa questão também, muitas vezes a gente lembra, assim, tá lá, aparece algum caso diferente. Lembra, nossa, eu já vi isso na faculdade alguma vez. Eu me lembro que a gente teve um caso disso. Até eu lembro do caso do Lifraumene. Esses tempos teve no hospital um caso de Lifraumene. Então, assim, várias coisas diferentes que a gente acaba lembrando. Então, a faculdade é toda a base. E você conseguir aproveitar isso, você ter a vontade de fazer isso é fundamental. Antes de deixar a Mayara falar, só me lembrei aqui de uma passagem que eu vi uma vez um filósofo falando, e me lembrei porque eu sei que a Mayara é das academias também, né? Então gosta de praticar atividade física. E assim, o que um atleta precisa, né? Estamos aí em época de Olimpíada agora, né? O que um atleta precisa para ser um atleta de alta performance? Precisa treinar.
né? E para a gente se formar um bom médico, a gente precisa basicamente de algumas competências para que a gente consiga ser um bom médico. Competência cognitiva, competência de habilidades, competência de atitudes, ética, né? Então, tudo isso a gente precisa para ser um bom médico. E a competência cognitiva é muito importante. E como que a gente aprende a competência cognitiva? É estudando. Então, se para a gente ter um corpo moldado aí na academia, a gente tem que fazer exercício, para a gente ter competência cognitiva, a gente tem que estudar. E estudar é cansativo, logicamente, como fazer atividade física também é cansativo, mas então a gente tem que, logicamente, estudar. Então, a profissão da medicina é uma profissão que exige estudo para a vida toda, né? E esse estudo começa já na vida acadêmica, né? Maiara, quiser comentar como é que está a tua experiência na residência, aonde você foi aprovada, decidiu ficar aqui em Guarapuava, por quê? Então, que nem o doutor Anderson falou no começo, nós somos protagonistas do nosso conhecimento. E a metodologia ativa nos proporciona isso, né? De fato, a gente precisa buscar, a gente precisa estudar, a gente é o protagonista. Então, isso ajuda muito depois, porque você realmente consegue ter disciplina de sentar, de estudar. Não é fácil, a gente precisa, né, estudar muito para conseguir passar na residência, que é concorrido. É um outro vestibular, né? Essa é a grande verdade. Então, foi uma época que eu dediquei, consegui, né? Passei no HC, em Curitiba. Passei aqui também, na Unicentro. E eu escolhi ficar aqui porque eu conhecia o hospital, né? Isso foi um diferencial grande. Porque, assim, eu conhecia meus professores, meus chefes. Então, eu conhecia todo mundo, eu me sentia em casa. Eu gostava do serviço. E daí, decidi ficar por aqui. Foi uma escolha muito boa, que eu sou super feliz por ter escolhido por isso. Nós temos mais duas amigas nossas, que são da nossa turma, né? Nossas iguais, a Larissa e a Milena. São da turma da gente, da primeira turma aqui do Centro Universitário. E, assim, a gente está muito feliz, né? Fazendo o que gosta e feliz. E resolveu ficar no frio também, né? Uhum. Então, a brincadeira de resolver ficar no frio, né, pessoal, é para dizer que Guarapuava, ela é um campo de trabalho em saúde, né, em todas as profissões da saúde, que está aumentando com a abertura de novos hospitais, novos pontos de atenção, né. Então a gente tem visto que muitos alunos, né, mesmo aqueles que não se formaram ainda, né, têm intenção dos que são de fora, inclusive, de permanecer, né, aqui em Guarapuava, né. Então, já agradecendo a presença das nossas duas egressas e finalizando essa parte aí da nossa live, né, pedindo para elas para que elas deem um conselho para os alunos que estão hoje tentando o vestibular e que podemos até estender esse conselho para os nossos calouros que já estão começando aqui. O que vocês diriam de conselho para eles? Eu acredito que o principal conselho seria estudem. Mas não só estudar para passar em uma prova ou só estudar para passar no vestibular, mas estudem para vocês, estudem para a vida, estudem para o médico que vocês querem ser no futuro. Porque isso faz muita diferença. Então, se esforcem para serem os melhores profissionais possíveis e os profissionais que vocês querem ser. Estudem para ser os médicos que você gostaria que, por exemplo, alguém que você ama fosse atendido. Então, acho que esse é o principal conselho, é isso que eu tento focar todo dia. É exatamente por aí, né? A gente precisa, de fato, estudar muito, a gente tem que se dedicar muito, a gente está lidando com vidas, e a gente aprende isso todos os dias na faculdade. A gente tem mestres que são excelentes, que a gente se inspiram. Então, assim, o conselho maior é estudar, aproveitar também, porque passa rápido. Depois, a responsabilidade vai ser muita, né? Então, assim, aproveitem, estudem, se divirtam com seus amigos do curso, façam residência, estudem por aí, tá bom? E não deixem de cuidar de vocês. Isso é muito importante. O estudo é importante, mas não deixem de se cuidar. Exatamente. O cuidado, principalmente com a saúde mental, é muito importante, né? Então, a gente tem que ter equilíbrio, como tudo na vida, né? Então, tem que estudar, tem que ter o tempo para descansar, tem que fazer tudo isso, né? E, assim, às vezes
colegas mesmo perguntam assim, mas por que você resolveu entrar nesse campo do ensino, né, e tudo? E a resposta é simples, pessoal. A hora que eu estiver doente, a hora que meus filhos estiverem, minha filha, eu tenho uma só, né, mas que minha filha estiver doente, eventualmente meus futuros netos estiverem doentes, são eles que vão nos atender. Então, assim, então é nossa responsabilidade social formá-los, né, bons médicos, porque ao final das contas quem vai prestar o cuidado para a gente e para a nossa família, né, são os profissionais que estão saindo aí. Então isso é uma responsabilidade social nossa. Muito obrigado, meninas, tá? Vou pedir para vocês permanecerem aqui com a gente e rapidinho a gente volta para últimos recados. Você pode transformar seu futuro em algo grandioso. As inscrições para o curso de Medicina da Campo Real já estão abertas. Não perca essa oportunidade de fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros. Venha para Campo Real! Bom, pessoal, então, voltando aqui, né, para alguns recados finais, né, então, por que vocês devem escolher aqui a Campo Real, né, para vocês fazerem o curso de medicina? Eu acho que tudo que a gente colocou aqui, né, formação prática, formação em metodologia ativa, preparação para o mercado de trabalho, né, são bons motivos que a gente pode dar para vocês para escolherem a nossa instituição. E lembrar que as inscrições para o nosso vestibular, agora que vai ser realizado em setembro, estão abertas já e vão até o dia 12 de agosto. E o vestibular será realizado no dia 29 de setembro. Esse vestibular que a gente tem agora, ele é agora para entrada no começo de 2025. Né? Então, nós temos 2 vestibulares ali durante o ano, esse chamado nosso vestibular de verão, né? Então é para o início do ano que vem. Lembrar que as inscrições podem ser feitas direto pelo site da Campo Real, então camporeal.edu.br, e que as inscrições elas vão somente até às 17 horas, às 5 da tarde do dia 12 de agosto. O nosso vestibular é organizado e aplicado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, o que dá para nós uma garantia de lisura no processo, né? Então, podem ter certeza de que o vestibular é muito seguro, né? Só que não percam a data, né? Como a gente tem essa garantia, né, do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, a gente sabe que as datas também são bem rígidas, né? Então, as inscrições vão até às 17 horas do dia 12 de agosto. Não percam e quem sabe a gente pode se encontrar aí no dia 29, no dia do vestibular, aqui na entrada do vestibular. E para o começo de fevereiro de 2025, quem sabe vocês estão aqui para a nossa aula inaugural do curso. Muito obrigado. Obrigado, Maiara. Obrigado, Ana, pela participação.